Olá pessoal! Nós estamos de volta hoje para mais uma dica do Feito em Casa. Na semana passada nós ensinamos como fazer um arranjo de suculentas e, conforme prometido, hoje vamos dar dicas de como fazer um terrário. Os terrários são ecossistemas fechados. Para isso, a gente vai ter que observar duas características principais na escolha das plantas. Primeiro, que elas gostem de muita umidade, e segundo, que elas sejam plantas pequenas. Então, primeiro a gente vai colocar uma camada de pedras, que nesse caso do terrário fica muito bonito a gente ter camadas. Então, vou colocar aqui, pode ser qualquer tipo de pedra que você quiser. Eu vou colocar aqui por cima os pedriscos menores. Depois eu vou colocar um musgo esfagno, que é para poder impedir que a terra que eu vou colocar por cima se misture com essa camada de pedras que eu coloquei. Vou colocar um pouco de carvão, pode ser carvão ativado, mas pode ser também um carvão de churrasqueira triturado. É muito importante para evitar fungos, ajuda bastante, já que vai ser um ecossistema fechado. Eu estou colocando um substrato que é terra vegetal misturado com um pouco de areia. Pode ter um pouco de humus de minhoca, não teria problema não. Nessa parte a gente tem que ter muito cuidado para sujar o mínimo possível o vidro. Então a gente coloca a mão dentro do pote bem fechada, porque senão a gente vai ter um trabalho muito grande de ficar limpando esse vidro por dentro. Nessa parte é bom atentar para uma dica na escolha do vidro. Quanto mais fechado o vidro, mais difícil da gente montar, né? Então, um vidro que dê para passar a mão ajuda bastante, senão você vai ter que montar tudo com instrumentos do tipo pinças e varetinhas. Uma coisa interessante de falar é sobre a escolha dos vidros. Todo mundo vai poder achar vidros muito bonitos que você vai comprar em lojas de decoração ou lojas que vendam potes para mantimentos para casa. Que vão ser vidros mais transparentes. Eu estou usando um vidro comum, que é um vidro de colocar mantimentos, mas é um vidro reciclado. Ele não é tão transparente e tem algumas bolhas, para mostrar justamente que a gente pode usar qualquer vidro para fazer um terrário. Você pode fazer dentro de uma garrafa, embora tenha a dificuldade da largura do gargalo, você vai ter que montar tudo com pinças e com esses instrumentozinhos que a gente faz com palitos compridos, como esse daqui, com uma rolha na ponta para compactar, mas você pode fazer então com qualquer vidro, inclusive vidros bem pequenininhos para fazer mini terrários, que depois a gente vai mostrar no detalhe, tá bom? Bom, então esse vidro daqui não é o vidro mais transparente de todos, é um vidro barato, mas que também tem um formato bonito e tem altura. É mais importante que o vidro seja alto do que largo, tá bom? Para que a planta possa crescer um pouco. Daí então a gente passa para a parte de escolha das plantas. Plantas para terrário tem que ter principalmente duas características. Tem que gostar de umidade e tem que ser preferencialmente plantas pequenininhas, para não ficar apertadas dentro do vidro, né? Então, as samambaias, os musgos e muitas outras vão ser interessantes para isso. Vou começar então a montagem. As plantas mais altas primeiro, para que a gente possa fazer uma composição. Abre um buraquinho. E aí, pessoal, vamos escolher plantas que tenham uma diferença de textura e de cores para que a gente possa ter uma composição bastante interessante. Então agora eu vou usar essas plantas que tem um ligeiro rosado para poder compor com essa que é verdinha, que tem essas florzinhas brancas. Olha só, de um vaso grande que tem essa planta pequenininha, eu vou tirar algumas mudinhas menores. Então, escolhidas as plantas, você vai sempre tirar as folhas que estiverem mais feias, queimadas ou secas. E aí, nesse ponto, eu vou colocar umas pedras. Se fosse um terrário maior, você poderia ter colocado as pedras antes. Eu deixei para colocar algumas agora para ficar um pouco mais fácil pra gente, tá? Agora eu vou colocar uma bem verdinha para contrastar com essas rosadas e avermelhadas.
E aí, eu tô achando que já tá bom de quantidade de plantas. Deixa eu conferir. Nesse ponto, se for preciso, a gente dá uma limpeza no vidro pela parte de dentro, uma limpeza cuidadosa, com papel toalha. E a gente vai passar por uma parte muito importante, que é o acabamento. Então, quanto mais minucioso, mais bonito vai ficar o seu arranjo. Eu vou colocar um pouco de pedrisco de rio em alguns lugares. Desse lado, como a gente tem plantas avermelhadas, eu vou colocar um musgo verde que vai dar um contraste grande com as plantas, que é bacana de observar. Eu vou pegar esse daqui que tá bem bonito. E agora, para complementar, a gente pode colocar algumas folhas secas, se quiser dar um aspecto mais natural. Pode colocar algumas cascas de pinos, alguns gravetos, se quiser. Eu vou colocar só algumas cascas. Então, quando você colocar as pedrinhas, o musgo, você vai sempre ajeitando as plantas para elas ficarem ajeitadinhas. Se precisar retirar alguma folha ou cortar, esse é o momento. Vamos dar aquela limpadinha no vidro. E agora a gente vai dar uma molhadinha nesse terrário. O que acontece? Na hora que a gente fechar, se for um vidro que fica hermeticamente fechado, como é o caso desse, que é um vidro de rosca, você não precisa molhar o terrário nunca. É inacreditável, né? Mas é verdade. A umidade vai se manter ali dentro de maneira que a água evapora e volta. O que pode acontecer é de darem algumas gotinhas no vidro se você colocar um excesso de umidade. Se isso ocorrer, você vai abrir o vidro, deixar aberto por algumas horas para o excesso de água evaporar, fechar de novo e observar se parou de dar gotinhas, se a água parou de condensar, até atingir um equilíbrio, tá? Então eu vou dar uma molhadinha aqui. Você não precisa se preocupar em molhar de uma maneira espalhada, porque essa umidade vai gradativamente, em algumas horas, estar distribuída de uma maneira homogênea, tá bom? Então a gente vai fechar. E é isso. Está pronto o nosso terrário. Então, uma vez pronto o terrário, você vai ter que observar o desenvolvimento das plantas. Se alguma não tiver se adaptado à umidade que esse ambiente oferece, ela vai ficar feia e você vai perceber que ela não se adaptou nesse ambiente úmido e vai trocar por outra que se adapte melhor. E outra coisa é fazer pequenas podas que forem necessárias para algumas plantas que comecem a crescer e ficar apertadas dentro do vidro, tá bom? Aqui eu trouxe alguns outros exemplos de terrários. Esse daqui, um terrário pequenininho que eu fiz, que tem uma escadinha que simula uma montanha com uma imagem de Nossa Senhora, com muitos musgos e uma escadinha de pedras. Como é um vidro que eu não tinha tampa, eu coloquei um plástico filme. Ele ainda tá com um pouco de gotinhas porque eu não cheguei ainda nesse equilíbrio exato da umidade que deve ficar dentro. Então eu vou deixar aberto algumas horas para poder fechar de novo. E esse outro que é um micro terrário com musgos. Então, para quem gosta de coisas pequenininhas, aí vai uma sugestão. Então, pessoal, essa é a nossa dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comentem, curtam nosso vídeo, sigam nossas redes sociais, no Instagram e no Face também. E é isso aí, acompanhe o Mais Cultura e Turismo e até a próxima.